Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que me interessou, de certo modo, até pela contingência dele, né? E também porque eu estava assistindo um vídeo lá do Mackenzie, da faculdade Mackenzie, tem alguns vídeos que eles disponibilizam aqui no YouTube, e eles estavam falando exatamente desse assunto, né? A questão do absoluto e do relativo, o absolutismo e o relativismo, pensando, portanto, de uma forma assim um tanto filosófica e também teológica, já que os comentadores ali eram teólogos. Eu vou então me embasar em algumas ideias aprendidas aí no meu curso de filosofia, em alguns autores específicos, tentando remontar aquilo que foi dito também nesse programa que eu achei sumariamente importante, para a gente tentar definir melhor esse conceito de absoluto e relativo, que eu acho que é muito importante, né? Principalmente no horizonte das discussões públicas que têm ocorrido no Brasil, né? Que são, de certo modo, importantes para a gente tentar definir, né, aquilo que nós vamos acreditar e saber o que é absoluto e o que é relativo. Eu acho que é, de certo modo, assim, muito importante. Primeira coisa, existem verdades absolutas? Porque tem gente que questiona, que fala que tudo é relativo, né? Então, eu já de antemão vou me adiantar para você aqui e dizer, sim, existem verdades absolutas, porém, como foi dito lá pelo um dos convidados do programa, vou até deixar o link aí embaixo, isso não pode ser confundido com aquilo que a gente chama de conhecimento exaustivo, tá? Porque nós temos as verdades absolutas, mas não temos todo o conhecimento para admiti-las de maneira inequívoca, certo? Porque é fato que normalmente a gente não tem esse conhecimento total da realidade e das verdades absolutas. E sobre textos e sua inspiração, que também foi um tema que foi abordado, já que eram teólogos falavam de exegese, de hermenêutica e de inerrância bíblica. Eu tenho um problema com essa coisa de inerrância bíblica, porque é um assunto realmente muito polêmico. Eu não costumo ficar comentando muito isso. Mas eu entendo que há inspiração no texto bíblico, mas não palavra por palavra, no sentido fundamentalista. Mas eu não quero nem entrar nesse tema aqui, porque eu acho que é meio complicado tentar explicar isso agora. Mas, de qualquer maneira, em termos de interpretação de texto, de fato, existe uma multiplicidade de possibilidades interpretativas, porque o texto dá essa liberdade. Escrever não é a mesma coisa que falar, né? A gente só sabe disso. Agora, ler também não é a mesma coisa que escutar, porque você perde uma série de informações que você teria apenas na vivência daquele ato de comunicação que é dado pelo indivíduo com as suas entonações, expressões corporais. Tudo isso conta para levar um tipo de mensagem. E ainda não é uma coisa assim muito, digamos, detalhista ao ponto de não haver espaço para outras interpretações. Agora você imagina só na escrita. Então sim, existe uma multiplicidade de possibilidades muito grande em textos literários, inclusive nas escrituras sagradas. Porém, a gente tem que considerar também um método que se aproxime mais da significação dada pelo autor, certo? Ou seja, o autor original teve uma certa intenção, a gente tem que procurar se aproximar mais dela. É aquela velha diferença entre a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. O pessoal de Alexandria sempre foi uns caras muito alegóricos, desde Filo de Alexandria, né, até os pensadores cristãos que dali vieram, como herança de um pensamento platônico e neoplatônico, essa tendência de alegorizar tudo. Também é um modo de se ver essa interpretação de textos. Mas a possibilidade linguística, sem dúvida, embora venha a trair o original, quando se fala de traduzir um texto de uma língua para outra, os intérpretes geralmente dizem isso é uma traição, você está traindo o texto original, porque a língua a qual você está traduzindo não consegue dar conta da anterior. Vai haver diferenças, e é o que aconteceu com a Septuaginta, que é uma tradução grega advinda do hebraico. Então você tem ali algumas diferenças, inevitavelmente. Só que a gente tem que considerar um ponto positivo nos alexandrinos ali, né? Porque a gente sabe que o texto ele sempre traz novos horizontes para o pensamento. Então, existe aí uma forma de você meditar no texto. Só que isso não é, veja, uma exegese. Isso é, na verdade, uma aplicação. Olha a diferença entre você dizer que está fazendo exegese com alegorização ou que você está alegorizando em termos de aplicar aquele texto
a uma verdade presente, fazendo um anacronismo proposital. Beleza, não tem problema. Agora, você dizer que aquilo é uma exegese e, portanto, uma interpretação objetiva, aí já é injusto, saca? Então, eu acho que esse ponto é fundamental a gente compreender para a interpretação de texto, para considerar que há relativização do texto, sim, porque há multiplicidade de possibilidades interpretativas. Só que há uma forma que a gente chama de método exegético para compreender, resgatar a intenção do autor diante daquele texto. É o que a gente, por exemplo, chama de leitura estrutural, mas claro que isso compõe outros elementos, dados também pela hermenêutica. Tá? Então tudo isso é importante, não se vincula apenas à escritura sagrada, mas se vincula a qualquer tipo de texto, tá? Para você compreender um elemento objetivo daquilo que o autor quis dizer, mas uma multiplicidade, uma relatividade de interpretação e até a busca de novos horizontes. Os filósofos sempre fazem isso. Eles leem o autor, mas seguem muitas vezes por outro caminho. O cara me deu uma deixa aqui, eu achei isso sensacional, mas vou partir para outro caminho. Né? Estou pensando num outro horizonte, para um outro lado, que muitas vezes não tem nada a ver com a substância inicial daquele autor primevo. Né? Isso acontece até mesmo com a Bíblia, inclusive, né? Diga-se de passagem, que é um tanto injusto, mas enfim. Tanto que o método gramatical tende a priorizar aquilo que o autor queria dizer, a literalidade, vide Escola de Antioquia. Inclusive eu estou lendo um texto muito interessante, que coloca ali a patrística tendo uma tendência mais vinculada à lei, outra vinculada à busca da verdade e outra vinculada a uma motivação histórica. E isso redundou em toda uma tradição de pensamento que alcançou até a filosofia moderna. Depois eu vou falar desse livro para vocês, que é bem interessante. Bom, gente, mas falando explicitamente dos conceitos, tá? Absoluto e relativo. O conceito de relatividade ele não é de modo algum errado em si mesmo. Tem muita gente que fala que crê no absoluto, às vezes é uma pessoa devota, religiosa e tal, e expurga da vida o conceito de relatividade sem compreendê-lo exatamente. O fato é que relatividade é um conceito que deve ser aplicado de uma maneira correta, porque ele, obviamente, pode ser aplicado também de uma maneira errada. Tá? Então, a relatividade, se a gente for ver, ela aponta para uma diversidade que é irredutível. Eu ainda vou explicar isso, mas o fato é que o conceito, assim como o da relatividade, tem que ser aplicado no contexto adequado, também o conceito de absolutização pode ser aplicado de uma maneira equivocada. Pode ser aplicado de uma forma errada. Por exemplo, a perspectiva que o indivíduo tem de alguma coisa de maneira unilateral. Certo? Que inevitavelmente vai levá-lo a determinados equívocos. Porque quando você pensa, principalmente como é dito aí pelo Olavão, né, na velha questão da metonímia, da figura de linguagem, o cara tem uma perspectiva muitíssima vinculada à prescrição a priorística da ideia inicial. Mas vê aquilo não no mundo concreto, ele vê aquilo apenas em uma figura de linguagem. Ele vê aquilo apenas em um horizonte unilateral. E essa unilateralidade impede com que ele consiga enxergar, até por uma falta talvez de sensibilidade filosófica, outras coisas que são inevitavelmente importantes. Principalmente o fato de você procurar compreender o mundo concreto. E não a abstração das ideias como se isso fosse apenas um jogo, Wittgenstein. Então eu vou até citar o Wittgenstein daqui a pouco. Então existem muitos pontos de vista, isso é um fato, principalmente quando a coisa a ser observada é maior e mais complexa. E aí eu queria deixar esse exemplo, que é muito comum, todo mundo conhece, que é aquela alegoria indiana, né, onde você coloca 3 pessoas, se não me engano são cegos, né, que observam não, né, eles tocam o elefante. Mas vamos pensar de 3 pessoas simplesmente observando mesmo, olhando um elefante. E essas 3 pessoas, elas certamente vão estar cada um em um ponto específico, né? Porque 2 corpos materiais não podem ocupar o mesmo lugar, beleza? Então, fato. Eles vão ver as coisas inevitavelmente de um ponto de vista diferente. Estão em lugares diferentes. Então eles vão ter percepções diferentes. A minha percepção quando eu leio um texto antigo é totalmente diferente da percepção do cara que viveu aquele período onde o texto foi escrito, certo? A percepção inequivocadamente vai mudar.
E a minha percepção terá que ser feita mediante aplicação. Anacronismo? Mas é proposital, certo? Então, o ponto de vista de alguém que vê a tromba do elefante de um lado e outro que vê do outro, não vai implicar em que um cara que vê a tromba diga aquilo é um rabo, se ele souber de fato que é elefante. Os três sabem que é elefante, viram de um determinado ponto de vista. Os pontos de vista se relativizam, porque são relações dado o lugar onde o cara se encontra. Tá? Mas isso não implica em relativizar o ponto de negar daquilo que ele vê como tromba é de fato uma tromba, dizendo que, por exemplo, é um rabo. Bom, ele não está simplesmente relativizando, ele está mentindo, certo? Porque há um fato independente do ponto onde você observe determinada coisa. Agora, pensa só, tira o elefante do exemplo e traga esse exemplo para o todo, o cosmos. Você imagina a complexidade que isso dá. Mas você compreende que existe sim uma verdade absoluta. Mas que, pelo fato de existirem várias formas de tentar compreender a realidade, várias disciplinas e tal, há uma dificuldade da gente entrar em acordo ali. Tá? Então existem muitos horizontes de pensamento. Mas não necessariamente isso implique em que não haja um fato, um conjunto de verdades absolutas. Tá? Verdades relativas ao mundo concreto que eu estou falando. Tá? Então, é notório que para o uso da linguagem é fundamental a gente partir de proposições verdadeiras para tratar com o mundo concreto. Né? O Wittgenstein, por exemplo, ele admitia. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein, porque o cara mudou de opinião radicalmente, até por um compromisso, né, com uma certa moral intelectual. Digamos assim, uma honestidade intelectual. O Wittgenstein, mais velho, né, porque quando jovem ele pensou que ia acabar com a filosofia, e tanto é que ele até acreditou nisso e parou de escrever coisa de filosofia. Eu acabei com essa merda. Mas depois ele refletiu e falou, não é bem assim. Mas o primeiro Wittgenstein diria que existem proposições falsas e verdadeiras. E embora se acreditasse que essas proposições eram meras representações da realidade, porque você pensa, você tem lá um prédio, beleza? E você tem a maquete do prédio. O prédio representa o mundo concreto. O prédio representa o fato do mundo real. É o fato. Agora, quando você pensa na maquete, aquilo é uma representação do quê? Do fato. Assim é o mapa, como representação de algum continente, enfim, todos os continentes. Bom, proposições, elas têm a qualidade de ser representação. E aí pode ser falsa ou verdadeira, de acordo com a aproximação que ela tem quanto ao seu processo descritivo. Por isso que o Wittgenstein vai dizer que a verdadeira filosofia deve ser feita como um modus operandi descritivo. E não algo que você use como proposição daquilo que não está no mundo concreto. Se você faz uma proposição que não está no mundo concreto, isso não é, segundo ele, uma verdadeira filosofia. Tá? Claro que, aí como eu falei, né, o Wittgenstein reconheceu que nem toda linguagem é meramente descritiva no final da vida, porque ele mudou de opinião, ele mesmo foi um árduo crítico do primeiro livro dele, é uma coisa até meio engraçada, mas exprime aí uma tentativa de ser honesto intelectualmente, se ele achou isso. Então, né. Agora tem muita gente que defende as ideias do Wittgenstein do primeiro. Isso aí, tem gente que não abre mão, como o próprio Wittgenstein fez. Bom, mas voltando ao tema aqui, isso aqui é importante a gente dizer, porque a linguagem é fundamental para um processo descritivo. Mas até a linguagem, diria o primeiro Wittgenstein, tem uma grande limitação, certo? Mas quando a gente se volta a esse conceito, considerando um conhecimento exaustivo, ao ponto de nós conseguirmos aprender algo da realidade, isso não implica em que a gente conheça todas as coisas. Então há uma pontualidade, há um ponto de vista de um conhecimento, mas isso não implica em que há inerrância ou que haja infalibilidade. Eu não estou falando nem do Papa, nem da Bíblia, eu estou falando do julgamento humano quanto à realidade mesma. Agora, um outro erro que é comum a gente fazer é exagerar a relativização, como se não fosse possível você ter certeza de nada. Isso, sem dúvida nenhuma, muita gente faz e é uma coisa totalmente falaciosa, porque ela implica num absoluto de antemão. Justamente o conceito que se gostaria de eliminar, diga-se de passagem, né? Quer dizer, a contradição do cara que diz que tudo é relativo, e aí afirmando isso, ele simplesmente coloca como sendo um absoluto. Mas ele oculta o fato de que isso é um absoluto
para defender apenas a ideia do relativo. É apenas um jogo de palavras que ele faz ali para enganar pessoas neófitas e também aquilo, inevitavelmente, é um sofisma. Basicamente é isso que acontece. Aliás, atualmente é muito comum, né, em via da defesa de alguma narrativa, a gente absolutizar o que é relativo e relativizar o que é absoluto. Que é uma coisa que o pessoal lá comentou no vídeo que eu achei bem interessante. É um fato isso. Para defender a minha narrativa, eu absolutizo o que é relativo. Eu relativizo o que é absoluto. Depende da contingência. Não só da contingência, mas... porque contingência está relativa ao mundo concreto. Né? Mas aqui, não estou falando de transitoriedade, estou falando de apologia narrativa. Eu estou falando de conveniência, que é uma coisa totalmente diferente. Certo? Então, naturalmente, a gente sabe que relativo nada mais é do que aquilo que exprime relação. Isso é relativo. Você exprime uma relação de variadas coisas. Na verdade, relativo é aquilo que não é unilateral, porque se for unilateral, se for pontual, aquilo não implica, portanto, numa relação. Mas a relação no mundo concreto de fato existe, nós não conhecemos tudo. Por isso que é possível relativizar. E o relativo é aquilo que possui uma relação de dependência com outras coisas. E é por isso que o verdadeiro relativizar, ou seja, a aplicação correta do relativizar, não é negar a pontualidade de um determinado fato, ok? Embora a gente saiba que esse fato está homogeneizado com o mundo concreto, porque uma coisa é você fazer analítica e outra coisa é você lidar com o mundo empírico, são coisas um tanto diferentes. Há um hiato entre o processo analítico e o mundo onde os fenômenos ocorrem simultaneamente. Isso é uma diferença que tem que ser observada sempre, principalmente teoria do conhecimento, ciência, que muitos inclusive desconsideram, né? Mas é uma coisa que o idealismo alemão, principalmente Hegel, conseguiu muito bem pontuar, ok? Mas a questão é essa. O verdadeiro relativizar não é negar a pontualidade ou fatos absolutos, mas complexificar a coisa. Então, quando você está relativizando, você está complexificando. Não significa que você está abandonando o conjunto de todas essas coisas como um fato, como uma verdade absoluta. Aliás, toda a refutação num debate tem o elemento da relativização. Sempre que você está debatendo com alguém, você está tentando relativizar a ideia oposta à sua. Isso é uma coisa óbvia. Então, se você falar, eu sou contra a relativização, tentando relativizar a ideia do seu contrário, você está entrando também em contradição, assim como aquele sujeito que diz que tudo é relativo, já apregoando um absoluto, tentando ocultar isso em vista de um jogo de palavras sofísticas. Bom, de qualquer forma, a verdade é que o relativo e o absoluto são conceitos muito usados em debates, mas pouco escrutinados pela maioria dos debatedores, é uma pena, mas não só dos debatedores, inclusive das pessoas, né, em geral. Então, quando envolve apenas a apuração da perspectiva da militância, aí a coisa cai para níveis assim ginasianos, chega a ser uma coisa até ridícula, né? Toda construção social, é importante entender, ocorre justamente por causa de uma estrutura de significados que já foram dados ao homem, certo? E aí, por exemplo, a lógica, né? A lógica só é possível porque as relações das coisas já estão dadas, beleza? Mesmo antes de serem descritas, principalmente na filosofia aí do Aristóteles, né? Que trouxe à tona essa disciplina da lógica. Só que a gente observa que o fato de Aristóteles ter secado essa disciplina de maneira muito adequada não implica em que o Stagirita deixou de criar conceitos. O Aristóteles, Stagirita, quer dizer, ele usou da criatividade dele para sofisticar aquela ideia, ainda que aquilo também fosse, na verdade, uma descrição do que já está dado ao homem, que é o processo analítico. Só que a substância que desencadeia o escrutínio, ela não é, obviamente, criada pelo indivíduo, pelo homem, ou no caso aqui pelo Aristóteles. Isso já está dado, repito. Quer dizer, a lógica, ela já... Aliás, esse é um ponto assim, fundamentalmente importante dizer, ela já estava implícita em pensadores como os pré-socráticos, Sócrates, Platão. Todos os que vieram antes de Aristóteles usavam a lógica, ainda que a lógica não estivesse
sido escrutinada na perspectiva aristotélica, como foi mais bem sucedida que os outros. Pelo menos para explicar justamente a disciplina. No próprio Aristóteles entra aquele conceito muito legal, né, que é a questão dos 4 discursos. Você tem o discurso da poética, da retórica, da dialética e da analítica, da lógica. Então, você logo entende que Aristóteles conseguiu fazer essa divisão muito bem feita, porque tentando meio que tapar as lacunas para compreender quais são todos os discursos humanos. E a gente pode entender que os discursos humanos conseguem ser concatenados aqui nesse processo dos 4 discursos aristotélicos. O homem fala em termos poéticos, na oratória, na retórica, na dialética, na lógica. Inclusive a dialética é justamente a adequação necessária para se conhecer o mundo empírico, já que os fenômenos ocorrem simultaneamente, há necessidade de um processo dialético e não somente um processo analítico. Porém, o processo analítico é necessário como uma fundamentação do processo dialético, né? Ou seja, a síntese. Então você entende que aqui há todo um conjunto necessário dos discursos humanos para se compreender o mundo, e que isso, sem dúvida nenhuma, extrapola aquela conceituação, diria até um tanto pobre do Wittgenstein, de dizer que a proposição só fala daquilo que é uma descrição do fato, mas Aristóteles certamente faz essa distinção também, mas ele vai muito além, dizendo que os discursos humanos não param por aí. E o Wittgenstein concordou com ele no final da vida, diga-se de passagem também. Bom, outro ponto fundamental para a gente entender é que todos os absolutos eles integram inevitavelmente um absoluto unificador. Existe um absoluto unificador, ora bolas, relativo a todos os fatos do mundo. Quer dizer, o conjunto de todos os fatos. Esse é o absoluto unificador. E alguém poderia até dizer, mas será que esse absoluto unificador não seria Deus? A realidade mesma? Porque Deus é. O resto está sendo. Beleza? A gente entende que, na verdade, nós sabemos que estamos vivendo uma transitoriedade e a gente muda cada milésimo de segundo, até muito antes disso, inclusive. Mas, bom, nós estamos sendo, não, Deus é. Deus é absoluto. Só que aqui eu não quero entrar num conceito teológico, né? Pode ser que seja, né, um absoluto unificador ou não, mas enfim, mas o que eu quero dizer é os fatos concretos. Os fatos concretos, o conjunto deles é inevitável que deflagram que há um absoluto unificador, ora bolas. Isso é uma coisa óbvia. Então, e aí é até evidente, você não precisa nem provar isso, é uma coisa evidente. Então não dá para dizer que tudo é relativo, certo? Considerando que isso implica em fundamentos que retrocedem ao infinito, a gente pode até admitir, bom, Deus tem que ser o fundamento último. Porém, dizer que conhecemos o conjunto de todos os fatos, ou seja, esse absoluto unificador, é uma tremenda de uma mentira. Isso chega até a ser apenas uma manifestação de arrogância, né? Um super cara de pau mesmo, e diz que conhece coisas que ele não sabe, porque as pessoas não conseguem conhecer tudo. O homem não foi dado à onisciência. E, portanto, ele tem que compreender que conhecer é inevitavelmente, inequivocadamente, um processo de humildade. Se ele não conhece isso, é porque ele nunca entrou numa porra de uma biblioteca, né? Quando eu entro numa biblioteca, eu vejo um monte de livro, eu vou falar, puta que pariu, eu sou um cara que, né, vou envelhecendo, mas quando eu chegar até 100 anos, eu vou ter lido, sei lá, nem 20% dessa prateleira aqui. Olha o tanto de conhecimento que vai faltar para mim. E tem gente que não tem essa compreensão. Claro, eu não estou dizendo que conhecimento só vem de livros. Não confundam, galera. O que eu estou falando é que, inevitavelmente, tem coisas aí que a gente vai passar batido e a gente não vai conhecer aqui na vida, tá? Eu vou falar um pouquinho da física quântica, mas antes de falar da física quântica, eu preciso abordar aqui um conceito muito importante, que é o seguinte. Muitas são as pessoas que confundem a verdade em si com a doxa, né? O que é a doxa? A doxa é a mera opinião. E isso já é visto no mundo antigo, lá desde os gregos. Protágoras era o cara que dizia, né? O homem é a medida de todas as coisas. A gente até poderia perguntar para ele, né? Não sei se Sócrates perguntou, eu não li todos os livros de Platão, mas poderia perguntar, mas, porra, Protágoras, você tem certeza disso? Que o homem é a medida de todas as coisas? Porque se o Protágoras dissesse sim, aí ficaria caracterizado a sua grande contradição, certo? Porque toda relação depende de um absoluto. Toda relação depende de uma verdade inevitável. Quando eu falo relação, eu estou falando justamente de relativismo. Ora, todo relativismo e há pontos de vista distintos e multiplicidade interpretativa
inevitavelmente depende de um absoluto, uma verdade inevitável unificada. Quer dizer, todo o nosso discurso político, ou não, né, não precisa ser só política, ele é sempre uma tentativa de absolutizar. Não sei se vocês já perceberam isso. Quer dizer, e até irônico, né, porque o tipo de lógica usada pelo sofista é justamente aquela de dizer tudo é relativo, mas essa apregoação, esse argumento, essa retórica é tão ridícula porque ele já está afirmando o contrário, porque ele quer absolutizar com a sua opinião essa ideia. É uma coisa assim para criança, né? Então a criança percebe a contradição aqui. E aí a gente cai no que eu já falei, a questão do sofismo, quer dizer, embora seja uma tática contraditória e injusta, ela demonstra algo que é surpreendente para nós, porque o homem em si, as pessoas, não podem viver sem princípios absolutos. Porque até quando elas querem relativizar, elas precisam usar de absolutos. Seja ela conservadora, revolucionária, cética, religiosa, ela tem que ter um absoluto. Os princípios, a maneira como ela vê a vida, depende disso. Né? Ela fala, mas essa é a minha verdade, não é a sua verdade. Mas espera aí, você está dizendo que a sua verdade não é a minha verdade. Mas você está falando em âmbito subjetivo ou objetivo? Porque quando se fala em âmbito subjetivo, concordo, mas em âmbito objetivo, que também existe, você tem que concordar que deve haver, claro, um fato absoluto, um conjunto de fatos. Isso tem que existir, isso é um mundo concreto. Ou você está vivendo num mundo da maionese aí que tudo sai da sua cabeça. Não tem sentido, né? Então até o radicalismo do ceticismo pirrônico, lá da antiguidade, ele apelava para um conjunto de regras, quer dizer, um modo cético de ser e de ver o mundo. Esse modo cético é de certo modo, uma dogmatização, talvez não o termo dogmático seja terrível para o cético radical ouvir, porque o ceticismo pirrônico da antiguidade tem sua vertente no mundo atual, no mundo moderno, então tem pessoa que acredita nisso, mas inevitavelmente ela segue uma prescrição, um modus operandi, e isso não deixa de ser, digamos assim, um certo dogma. Tá? Bom, absolutizar, gente, ocultando a intenção de fazê-lo, é uma tática pérfida, mas o fato é que ela é muito comum nos nossos dias. Tá? Principalmente em prescrições puramente ideológicas, como, por exemplo, teoria de gênero, terra plana, positivismo lógico, multiplicidade cultural, dogmatismo religioso. Em tudo isso, por mais diferentes que sejam essas coisas que eu estou citando aqui, que explanam não só uma ideologia determinante, mas várias, demonstram uma absolutização, mas sem o requerimento dos outros discursos. Muitas vezes há o discurso poético e o retórico, mas se esquece do dialético e do analítico. Deixam a desejar nesses dois quesitos fundamentais. Quer dizer, uns dizem fazer ciência apenas mediante positivismo, só analítica, mas não basta. Outros dizem fazer ciências sociais, digamos assim, desconsiderando o processo analítico, desconsiderando a ciência, as descobertas, o progresso, tudo em vista de um lobby político. Isso também não posso engolir jamais. Quer dizer, você quer que eu acredite que tudo que faz parte da sua agenda é a verdade do mundo? Puta pretensão, caralho, né? Então, esse dogmatismo, que não é só religioso, mas também tem religioso, isso é inevitável, é uma coisa que a gente tem que observar e tomar cuidado, porque são pretensiosos. Eles não entenderam que conhecimento é humildade, nunca compreenderam isso. E outra coisa que a gente também tem que fazer uma diferenciação aqui de construção cultural, ideologia e verdade absoluta. São coisas diferentes. Construção social faz parte até mesmo de uma prescrição de uma determinante conservadora de respeitar a tradição, mas não vê a tradição como inerrante, como inefável, porque ela não é. Certo? Agora, ideologia já são mudanças bruscas, são grupos determinados com posições políticas, muitas vezes vinculadas a certa revolução, que eu já vivo citando isso nos meus vídeos, vocês sabem. E ideologia para Karl Marx era como que se fosse uma cortina de fumaças para tapar a verdadeira realidade das coisas. Ele fazia justamente esse apelo ao mundo concreto que eu estou querendo dizer aqui, mas por uma vertente também idealista, a qual ele critica nos outros, mas que se vê nele também. Né? Ele criticou, Feuerbach criticou o Hegel. Max Stirner, por exemplo, né, dentre outros, também criticou Feuerbach. Ah, mas Feuerbach está sendo também um idealista. Marx criticou o senhor Stirner, dizendo, não, esse cara está sendo idealista, porque ele está achando que pelo indivíduo as coisas podem se dar como certas numa sociedade. Isso é ridículo. Marx volta ao coletivismo de Feuerbach, vinculando-se
a uma prescrição não antropológica na tendência teológica como ele fazia, como Forber fazia. Então ele já mudou a prescrição. Só que ele ainda tinha um aspecto ideológico para o futuro, onde o futuro melhor aconteceria mediante uma mudança da estrutura, porque ele acreditava que a sua interpretação era certa. Ele até dizia, né? Os filósofos tendem a interpretar o mundo desde a antiguidade, mas está na hora de não se interpretar, mas mudar o mundo. Mas mudar como? Mediante uma interpretação, né? Então você também está interpretando, olha, porra. Bicho, é complicado, né? O mundo filosófico é bem escorregadio e tem gente que cai nessas frases de efeito, mas não é o meu caso, pelo menos não com essa. Bom, falando um pouquinho então de teoria da relatividade e física quântica, para entrar e finalizar logo esse vídeo aqui. Teoria da relatividade, galera, é uma teoria científica. E é um modelo que não dá conta de explicar tudo. Tanto é verdade que há esse ato entre a teoria da relatividade e a teoria quântica. Elas não se combinam muito bem. Porque não existe teoria de tudo na física, isso é um fato. Então, se você toma a teoria da relatividade como verdades sociais, verdades humanas, você vai acabar errando. Porque ela não foi feita para dar conta disso, ela foi feita para dar conta de leis físicas do universo e do macrocosmos. Certo? Ela se propõe a pontualidade da ciência em responder certas determinantes que não tinham sido dadas anteriormente e que teve um sucesso aí, tá? Mas ela não se aplica necessariamente a uma vida social. São instâncias completamente diferentes, tá? E quando você fala de física quântica, a gente, por exemplo, sabe que partículas subatômicas, enfim, não estão submetidas às leis que a gente reconhece na física clássica, beleza? Isso aí a maioria das pessoas ainda leigas, como eu, por exemplo, sabe disso. Que a lógica que rege a mecânica quântica não é a mesma lógica que rege a mecânica clássica. Só que por isso, alguns supõem daí um relativismo extremo, dizendo que determinadas partículas subatômicas surgem do nada. Surgiu, quer dizer, eles estão apelando à mágica. Veja, muitos ateus inclusive fazem isso. Eles preferem apelar ao entendimento de que as partículas, subpartículas surgem do nada. E aí eu não estou falando de vácuo quântico, porque isso é alguma coisa, né? Nada filosoficamente é absolutamente nada. Então dizer que as partículas surgem absolutamente de nada é um total equívoco. É claro que existe uma lógica que rege a mecânica quântica, independente de você conhecê-la ou não. Essa lógica existe. O fato de você não conhecer não implica em que as coisas estão vindo do nada, porra. Uma coisa não faz sentido nenhum. A coisa vem do nada. Tem uma causa, mas a causa não é do mundo transitório, da imanência, da transcendência. Não tem problema nenhum para mim. Se tem para você, o problema é seu, né? Então, isso desconsidera a regra lógica que toda relação ela leva a um absoluto unificado. Então, a relação que há entre as partículas, delas pulularem de um lugar para o outro, essas relações, essa relatividade vinculada à física quântica, leva a um absoluto unificador inevitável. Mas veja, claro que a concatenação perfeita desse processo nos levaria ao determinismo. Isso é um problema. E inclusive não é minha intenção falar aqui sobre isso ou dar vazão a essa ideia. Porque mesmo o conjunto de relações aleatórias, vamos supor que as relações não são perfeitas, mas são aleatórias. Isso implicaria num todo, certo? Visto que o todo está dado. Ele já foi dado ao homem, ele não foi alguma coisa criada em termos de teoria para explicar a realidade. Isso já está dado e a gente só está descrevendo. Aí a gente pode voltar até para o Wittgenstein nesse sentido. Então, obviamente que eu não desconsidero a transitoriedade nesse sentido e a expansão do universo, mas sim a estrutura que o mantém expandido e ordenado. E isso, meus caros amigos, já está dado. Certo? Bom, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu acho que ficou claro, né? Só fazendo um resuminho para vocês aqui. A relatividade e a absolutização das coisas devem ser consideradas de uma maneira correta, porque se você aplica no contexto correto, não haverá problema nenhum em utilizar esses termos. No entanto, a gente tem que considerar que
Em termos de mundo objetivo, em termos de fatos concretos, existe um conjunto deles que formam o todo. Ainda que estejam em transitoriedade, há uma substância que sustenta esse universo transitório. Certo? Quer dizer, há um conjunto, uma coisa, um conjunto de coisas, enfim, que sustenta esse processo, essa expansão. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma potencialidade que deve ser considerada como um absoluto unificador. E é claro que isso existe. E por que eu digo isso? Porque você existe. Então o absoluto existe sim. E o relativo existe porque são relações. Só que o próprio relativo e as próprias relações sempre vão depender do absoluto. Então é verdade, quando você fala que tudo é relativo, você já está falando de um absoluto. Caralho, é uma coisa tão óbvia. Né? Falando sobre o tema, fica uma coisa tão clara, tão... É absurdo quem não entende isso. Né? Mas é porque não refletiu adequadamente. Bom, se vocês quiserem discutir sobre esse tema, os comentários estão disponíveis aí e a gente pode falar mais a respeito. Um grande abraço e até próximos vídeos. Tchau!